Fala galera, beleza? Meu nome é Júlio César, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula de raciocínio lógico voltada para o concurso do INSS. Nosso tema de hoje será tautologia. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula através do conceito de tautologia. Tá aí o conceito, galera, extraído na internet. Você pode dar um pause e ler com bastante calma esse conceito. Eu já vou resumir ele para você, tá bom? A partir de hoje, quando falar em tautologia, você vai lembrar somente da seguinte expressão: tudo verdadeiro. Simples assim. Ué, Júlio, como assim tudo verdadeiro? Vou explicar agora para vocês com detalhes. Observe o nosso exemplo. João estuda ou não estuda. Observem que aqui eu omiti o sujeito. Então, na verdade, nós temos que João estuda ou João não estuda. Beleza? João estuda é uma proposição simples. Posso representar através da letra P. João não estuda, que é a negação desta proposição simples, João estuda, eu posso representar não P. Beleza, gente? Nossa adjunção, o seu símbolo lógico é esse daqui. Então, nós temos uma proposição composta do tipo P ou não P. Beleza, gente? A proposição P, os valores lógicos são esses: VV, FF. Obviamente, a negação de P vai ter valores opostos. Onde P for verdadeiro, não P vai ser falso. Onde P for falso, não P vai ser verdadeiro. Tranquilo, gente? Vamos analisar agora o valor lógico dessa proposição composta, P ou não P. Nós temos uma disjunção. Aí você vai falar, Júlio, eu não lembro da frase da disjunção. Você pode relembrar para mim? Claro que eu posso. Na disjunção, tudo F dá F. Reparem que em nenhuma linha da nossa tabela verdade nós temos dois valores lógicos falsos. Ou seja, nessa proposição composta, todos os valores lógicos vão ser verdadeiros. Se nós temos tudo V, essa proposição composta, P ou não P, ela é uma tautologia. Simples assim. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos prosseguir na nossa aula. Quando falamos de tautologia, necessariamente mais dois conceitos são importantes. O primeiro deles é o conceito de contradição. Tá aí, gente, o conceito de contradição. Eu já vou resumir para vocês. Falou em contradição, a gente vai lembrar da seguinte expressão: tudo falso. Vou explicar agora com detalhes. Está aqui o nosso exemplo. João estuda e não estuda. João estuda, representamos pela letra P. Não estuda, não P. E a conjunção tem esse símbolo lógico aqui. Beleza, gente? Então, nós temos uma conjunção do tipo P e não P. Esses valores lógicos nós já falamos, então vamos encontrar o valor lógico da nossa proposição composta. Lembrando que temos uma conjunção, e na conjunção, tudo V dá V. Se nós tivermos dois valores lógicos verdadeiros, a nossa conjunção vai ter valor lógico verdadeiro. Do contrário, ela vai ser falsa. Percebam que não existe, galera, duas valorações verdadeiras. Se isso não acontece, é porque todas as linhas dessa tabela verdade vão ser falsas. E se eu tenho uma proposição composta e todos os seus valores são falsos, essa proposição composta ela é uma contradição. Portanto, a proposição P e não P ela é uma contradição, pois ela apresenta a valoração tudo F. Beleza, gente? Então, vamos continuar. Outro conceito importante quando a gente fala de tautologia é o conceito de contingência. Tá aí, gente, o conceito de contingência. E eu já vou resumir para vocês. Falou em contingência, você vai lembrar da seguinte expressão: tudo misturado. Já vou explicar para vocês. Olha só, gente. Se João estuda, então passa. João estuda, vou representar pela letra P. E João passa, vou representar pela letra Q. Temos uma condicional do tipo se então. Está aqui o seu símbolo lógico. A condicional do tipo P, então Q, ela tem a seguinte frase: na condicional, V com F dá F. Então, reparem que a segunda linha da nossa tabela verdade, nós temos V com F. Então, o valor lógico vai ser F. Em todas as outras três valorações, o valor lógico vai ser verdadeiro. Perceba, gente, que nós misturamos V com F.
Se a gente misturou V com F, é porque está tudo misturado. E se a gente tem tudo misturado, a proposição composta P então Q, ela é uma contingência. Show de bola, galera? Então agora vamos resolver algumas questões que tratam desses assuntos. Vamos lá. Tá aí a nossa primeira questão, galera. A banca está afirmando que esta proposição composta ela é uma tautologia. Beleza? Reparem que nós temos uma condicional, porque primeiro nós vamos resolver o que está dentro do colchete. Beleza? Então está aqui a nossa tabela, gente. Vou resolver de uma maneira bem didática. Os valores lógicos de P e de Q são esses: VV, FF, VF, VF. Primeiro vamos encontrar o valor lógico desta disjunção. Lembrando que na disjunção, tudo F dá F. Os outros valores lógicos serão verdadeiros. O valor de Q eu vou apenas repetir, tá, gente? Só para fins didáticos. O valor de Q é esse daqui, VF, VF. Então, vou repetir para facilitar o entendimento. Agora, nós temos uma condicional entre o valor lógico desta disjunção e desta proposição simples. Agora é só resolver, galera. Lembrando que na condicional, V com F dá F. Os outros valores lógicos serão verdadeiros. Então, esta coluna apresenta o nosso resultado final, ou seja, o valor lógico desta proposição composta. Reparem que nós temos tudo misturado. Se a gente tem tudo misturado, nós temos uma contingência. Então, a afirmação da banca de que esta proposição composta é uma tautologia está errada. Então, o gabarito será errado. Beleza, galera? Vamos conferir outra questão. Segunda questão, galera. A banca está afirmando o seguinte: a proposição P então Q, se e somente se P é uma tautologia. A gente tem que verificar se essa afirmação está certa ou está errada. Está aqui a nossa tabela. Os valores de P e de Q a gente já sabe. Primeiro, vamos encontrar o valor dessa condicional. Lembrando que na condicional, V com F dá F. O restante vai dar verdadeiro. Beleza? Temos uma bicondicional do tipo Q, se e somente se P. Lembrando que na bicondicional, valores iguais, verdadeiro. Valores diferentes, vai dar falso. Tranquilo até aí, né, gente? Beleza. Agora, dá uma olhada para essa proposição, a qual nós temos que saber se é uma tautologia ou não. Olhe com bastante atenção, galera. Eu vou perguntar a vocês: está faltando alguma coisa aí? Aí eu tenho certeza que você vai responder: claro, não tem o conectivo lógico. Essa banca só pode estar de brincadeira. Gente, vamos entender. Eu tenho uma proposição composta do tipo condicional e uma proposição composta do tipo bicondicional. A banca está afirmando que essas duas proposições elas compõem uma tautologia. Essa afirmação está errada, gente. O gabarito é errado. Por que que o gabarito está errado? Se eu não tenho conectivo lógico entre essas duas proposições, como que eu vou fazer essa valoração? Isso se torna impossível. Então, eu não posso afirmar que essa proposição ela é uma tautologia, porque eu não tenho como valorar. Ou seja, a afirmação da banca está errada. Nós não temos uma tautologia, porque não existe possibilidade de valorar se é ou não é uma tautologia. Portanto, o gabarito está errado. Beleza, gente? É uma pegadinha da CESP. Vamos à nossa última questão. Terceira questão, galera, para a gente fechar nossa aula. A banca está afirmando que esta proposição é uma tautologia. Vamos verificar se essa afirmação está certa ou está errada. Está aqui a nossa tabela. Vou resolver de uma maneira bem tranquila, bem didática, para que todos possam entender. Tá bom? Os valores de P e de Q a gente já conhece. VV, FF, VF, VF. Inicialmente, vou resolver o que está dentro do parênteses, que seria P então Q. Lembrando, gente, que numa condicional do tipo P então Q, V com F nesta ordem vai dar F. O restante vai ser verdadeiro. Tranquilo até aí? A gente tem que, inicialmente, resolver o que está dentro dos colchetes. A gente já resolveu essa parte que está dentro dos parênteses. Está aqui o valor lógico. Agora, a gente tem que pegar o valor lógico desta condicional
e resolver através do conectivo da condicional em relação ao valor lógico de P. Então, galera, o valor lógico de P, ele está aqui. Eu vou apenas transpor, para ficar mais fácil de entendimento, tá bom? Eu repeti. Agora, vou fazer este valor lógico em relação a este com o conectivo da condicional. Lembrando, galera, que na condicional, V com F vai dar F. Então, nesses dois casos, nós temos valor lógico falso. E nos demais casos, nosso valor lógico vai ser verdadeiro. Então, esta coluna, ela representa o valor lógico de toda essa parte aqui. Tá bom, gente? Agora, nós vamos ter que pegar esse valor lógico e o valor de P, que eu vou repetir novamente, e fazer uma condicional para a gente poder fechar. Lembrando que na condicional, V com F dá F. Observem que nessa situação, gente, nós não temos V com F. Se nós não temos V com F, toda essa proposição ela vai ter valor lógico verdadeiro. Se ela tem valor lógico todo verdadeiro, ou seja, é tudo V, nós temos uma tautologia. Então, a afirmação da banca de que esta proposição é uma tautologia está certa. Portanto, o gabarito é certo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. A gente fecha a nossa aula por aqui. Então, fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.